Irmãos, eu quero convidar você a abrir comigo no texto de Romanos, Romanos capítulo 12. Nós iremos expor nesta noite, com a graça de Deus, Romanos capítulo 12, do verso 3 até o verso de número 8. Romanos capítulo 12, do verso 3 até o verso de número 8. Diz assim a palavra de Deus: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Ore na sua casa pedindo que Deus fale ao seu coração, que Deus edifique a sua vida através da palavra que será exposta nessa noite. Deus abençoe a vida dos nossos ouvintes, abra o coração deles, para que a palavra de Deus chegue, ó Deus, no coração e cause transformação. Abençoe a minha vida enquanto expositor, dando, ó Deus, entendimento da Tua palavra, e que o Teu Santo Espírito possa fluir na nossa vida, para que a verdade do Senhor possa resplandecer no nosso meio. Oramos no nome daquele que está sentado no alto e sublime trono, daquele que conduz a igreja ao longo da história, daquele que quis que a palavra do Senhor fosse escriturada, daquele que enviou o Santo Espírito para que iluminasse a vida de homens que registrasse a palavra, aquele que enviou o Santo Espírito que habita em nós e que ilumina as nossas mentes na verdade. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo uma época de pandemia, uma época onde o mundo tem passado por algo que é diferente para esta geração. O mundo já passou por outras pandemias antes. Há várias crises na história do mundo. Mas, sem sombra de dúvida, a nossa geração vive uma realidade um tanto quanto que diferente. Nós nunca tínhamos vivenciado isso que nós lemos muitas vezes em livros, quando nós lemos, por exemplo, sobre a peste negra, sobre a gripe espanhola, e hoje nós vivemos essa realidade de uma pandemia que espalha pelo mundo. E essa pandemia, ela causa mudanças em vários aspectos da vida, desde os aspectos mais simples, como poder sair para ir em um determinado lugar ou outro, como entrar em um determinado ambiente para comprar alguma coisa, como conversar com alguém e aí com máscara no rosto, até questões maiores, como, por exemplo, estar reunido como igreja em um lugar físico, como é o nosso caso no momento. E os estudiosos tentam pontuar que é possível que o mundo passe por muitas mudanças no chamado novo mundo, o mundo pós-Covid-19. E alguns são muito otimistas, achando que uma pandemia vai mudar o coração das pessoas, e dizendo, olha, eu acho que depois da pandemia nós vamos nos amar mais. Depois da pandemia o mundo vai ser mais unido, o mundo vai valorizar mais. E quando você liga a televisão hoje, você já se depara com quão ilusório é essa expectativa de que o mundo irá melhorar por causa de uma pandemia. Você encontra, na verdade, conflitos e mais conflitos políticos surgindo nas mais diferentes nações. Você encontra pessoas guerreando com pessoas. Porque, na verdade, uma pandemia ou uma tribulação não tem por si só capacidade de mudar as pessoas. Quem muda as pessoas é Deus.
Deus é quem opera a transformação no coração das pessoas. Mas Deus utiliza, sim, desses momentos, das tribulações da vida, para fazer o povo de Deus pensar. Então é possível que nós pensemos no povo de Deus. E aí sim, no remanescente fiel de Deus, nós esperamos grandes mudanças. Porque eles estão reclusos agora, podendo repensar muitas coisas da sua vida. Para que quando eles possam retornar às suas rotinas, essas rotinas sejam mudadas pela percepção bíblica. E eu quero nessa noite falar exatamente sobre corrigindo os nossos pensamentos. Corrigindo os nossos pensamentos. Assim como algumas coisas da sociedade terá que mudar e se adaptar a uma nova realidade, eu e você precisamos corrigir o nosso pensamento, sempre à luz da Escritura, para mudarmos aquilo que precisamos mudar para este novo amanhecer de esperança. E eu gostaria de olhar com você 3 lições sobre esse corrigir os nossos pensamentos, sobre pensando corretamente. E a primeira coisa é que nós precisamos pensar corretamente sobre nós mesmos, sobre quem somos. Pense corretamente sobre você. Olha o versículo 3 deste texto. Paulo diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós. Perceba que Paulo está escrevendo para uma igreja, a igreja de Roma, que Paulo não conhecia pessoalmente. Paulo não foi quem iniciou essa igreja, Paulo não foi quem plantou este trabalho, Paulo nunca tinha estado presente nesta igreja quando ele escreve esta carta, mas após expor uma série de teologias profundas, Paulo começa a aplicar isso em coisas bem práticas da vida deles, e Paulo diz: olha, a graça de Deus que agiu na minha vida, que me capacitou para ser apóstolo, graças a esta graça, eu exorto cada um dentre vós. É individual, a exortação é para cada pessoa. O que Paulo exortava a cada pessoa? Que não pensem de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A primeira lição é que nós precisamos pensar corretamente sobre nós mesmos. E nós pensamos sobre nós. O tempo todo nós estamos pensando sobre nós. Você pensa sobre você. O tempo todo que você toma algumas decisões, a maioria das vezes você está pensando no que aquilo vai gerar na sua vida. E Paulo diz: ei, precisamos de fato calibrar o nosso pensamento sobre nós mesmos. É inevitável pensar sobre nós mesmos, mas precisamos pensar de forma correta sobre nós mesmos. E ele diz que nós não devemos pensar além de nós. Não pense de si mesmo além do que convém. Irmãos, perceba como que facilmente nós temos uma visão elevada de quem nós somos. Já reparou isso? Como se você tivesse que descrever quem você é, facilmente você descreve você de uma forma mais elevada do que você é. Porque a nossa geração, ou meio que de uma forma externa, pressiona muito isso. Se você olhar, nós vemos o tempo todo propagandas dizendo assim que você precisa se amar, você precisa gostar de você mesmo, você precisa cuidar de você mesmo, você precisa valorizar a si próprio. E facilmente o nosso ego incha diante disso. E nós começamos a achar que nós somos o centro do mundo. Nós começamos a achar que os relacionamentos devem girar ao nosso derredor. E nós começamos a achar que tudo no mundo tem que ser em nosso favor, em nosso benefício. E quando essas coisas não acontecem, nós vivemos uma geração de frustrados. Já reparou o quanto de pessoa que vive triste, porque no trabalho as coisas não saem do jeito que elas querem? Como de pessoas que vivem frustrados, porque na família, a família não gira em torno dela do jeito que ela quer. E essa necessidade de sentir-se valorizado, muitas vezes vem de uma visão errada de quem nós somos. Muitas vezes o que nós temos é uma visão elevada de nós mesmos, e aí nós queremos que as pessoas tenham a mesma visão elevada de nós. Paulo está corrigindo esse pensamento. Paulo está corrigindo esse pensamento de uma igreja que ele nem conhecia pessoalmente,
Mas ele sabia que nessa igreja tinha judeus e gentios, e muitas vezes vivia em briga esses dois grupos. E Paulo diz, não pense você além do que convém. Sabe que nós somos uma geração que queremos ser o cara lá da música do Roberto Carlos. Nós achamos que muitas vezes nós somos aquele tipo de pessoa. Ou muitas vezes nós gostamos de cantar diante do espelho o hino Grandioso és tu. E esse hino é belo. Esse hino está dizendo que Deus é grandioso. Mas às vezes nós olhamos para o nosso reflexo e cantamos Grandioso és tu. Como se nós fôssemos grandiosos. Já reparou como é que a gente tenta impor isso nas nossas postagens nas redes sociais? Como é que nós gostamos de ser sempre o centro? Pensa você quando alguém chega e diz assim, olha, eu tenho aqui uma foto, e bati uma foto do grupo nosso, onde nós estávamos todos reunidos. Quem é a primeira pessoa que você olha na foto? É você. Você quer ver como você saiu na foto. E aí se você saiu bem, aí você vai olhar os outros. Se não, você já quer apagar aquela foto, porque nós pensamos em nós mesmos. Mas nós precisamos tomar cuidado para isso não se tornar um orgulho. Quando nós pensamos em nós mesmos, nós passamos a sempre nos acharmos melhor do que aquele com quem nós convivemos. Nós passamos a achar que o problema do nosso casamento é a nossa esposa, que o problema do nosso casamento é o nosso esposo, que o problema da nossa família são os nossos filhos, que o problema da igreja é o outro, que o problema da sociedade é o outro. Quando muitas vezes isso apenas revela que nós temos uma visão grandiosa de nós mesmos. Isso se dá porque às vezes nós baseamos quem nós somos por causa do cargo que nós ocupamos. Infelizmente é muito triste, mas não são poucas as histórias que nós lemos de pessoas que dão carteiradas, de pessoas que às vezes são parados em uma determinada blitz e dizem, sabe com quem eu estou falando? Sabe com quem você está falando? Vou dizer, eu sou fulano de tal. Ou às vezes nós fazemos uma visão elevada de nós mesmos por causa do nosso sobrenome de família. E a gente diz, eu sou da família tal. Eu tenho tradição, eu tenho história. Minha família fez e fez e fez. Muitas vezes nós passamos a achar que o nosso valor está na roupa que nós vestimos. Por causa da marca X. Por causa da marca Y. Por causa do restaurante tal que nós frequentamos. Muitas vezes nós passamos a achar que nós somos muita coisa por causa da educação formal que nós tivemos. Diz, eu fui formado em tal curso, eu fiz tal faculdade, eu tenho tal pós-graduação, tal mestrado, tal doutorado. Paulo está chamando a igreja de Roma a não ter uma visão elevada de si mesmo. Esses crentes viviam em Roma, esses crentes viviam na capital do império, no centro do poder. Mas Paulo mostra para esses crentes que eles são pecadores. Quando você olha para a carta aos Romanos, o que você encontra? É Paulo dizendo que o pecado atingiu a todos, quer judeus, quer gentios. Quando você olha para a carta aos Romanos, e você encontra o que Paulo diz, que diante da lei todo mundo deve calar-se. E todo mundo é culpado. Porque as pessoas trocam Deus pelos ídolos. Adoram a criatura em vez do Criador. As pessoas sufocam a verdade que há dentro delas. E Paulo chega a dizer assim, não há justo nenhum sequer, citando um texto do Antigo Testamento. Se você quer saber quem é você, se você quer ter uma visão correta de quem você é um pecador, você é alguém que se levantou contra Deus, você é alguém que sufocou a verdade de Deus, você é alguém que não tem vivido para a glória de Deus, se Deus não agir em você. A primeira lição é que nós precisamos pensar corretamente quem nós somos. E essa correção do pensamento de quem nós somos se dá desta forma, entendendo que nós não somos tão bons quanto nós achamos que somos. Nós somos capazes de fazer coisas terríveis, queridos. Nós somos capazes de desobedecer ordens tão claras de Deus. Nós somos capazes de quebrar com mandamentos tão belos de Deus. Nós somos capazes de ofender pessoas que nós amamos. Nós somos capazes de estragar as coisas mais belas que Deus fez.
nós somos capazes de destruir com a nossa própria mão as belezas da criação. Nós somos capazes de colocar a nossa família em ruína. Nós somos capazes de administrar mal aquilo que Deus dá a nós. Nós somos capazes de se levantar contra o ungido do Senhor e conspirar contra Ele. O ungido do Senhor é Cristo, no caso. Mas, queridos, nós precisamos pensar corretamente sobre quem nós somos. Mas há uma falsa humildade muitas vezes. E pensar corretamente, o texto aponta para nós como que deve ser essa correção. É não pensar além do que convém, mas é pensar de acordo com a proporção da fé. Olha o verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não penseis de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E aqui existe a falsa humildade muitas vezes na vida de pessoas. É aquela pessoa que gosta de se colocar como um coitadinho. Ele diz assim, eu não sou bom não, eu sou assim, eu sou assado, eu cometo isso, eu sou o pior pecador. E aí quando você o confronta com a palavra, ele não quer mudança de vida. O que ele quer na verdade é tapinha nas costas e dizer, não, você não é tão ruim assim não. Não, queridos, nós somos muito pecadores mesmo. Mas há uma transformação de acordo com a graça que Deus pode ministrar à nossa vida. Pensar corretamente sobre nós mesmos é pensar que nós não somos tão bons como nós achamos que somos. Mas é também pensar que nós não somos impossíveis de sermos transformados e alcançados pela graça de Deus. Há pessoas que pensam que para elas não tem mais jeito. Isso é não pensar corretamente sobre aquilo que Deus pode fazer. Nessa mesma carta aos Romanos, que Paulo descreveu o homem com essa série de pecados que eu descrevi para você nessa noite, é nessa carta que Paulo diz, mas Deus nos justificou em Cristo, justificados pois pela fé, temos paz com Deus. É nessa mesma carta que Paulo diz, mas Deus mandou o Filho dele para morrer por pecadores. É nessa mesma carta que Paulo diz assim, que aí Deus nos fez nova criatura, que Deus trabalha em nós, moldando um novo homem, e que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É nessa carta que Paulo diz que aqueles que são do Senhor têm o Espírito nele. Então você precisa ter uma visão correta de quem você é. Você é um pecador, mas você é alguém que pode ser transformado dia a dia pela graça de Deus. Não dá para você escorar no seu pecado, escorar na sua velha natureza e dizer, eu sou assim mesmo, eu vou morrer assim, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Romanos traz para nós a ideia do poder de Deus que transforma. Paulo chega a dizer, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a transformação de todo que crê, seja judeu, seja gentil. Nós não devemos pensar além do que convém, mas nós não podemos pensar aquém do que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando você está nos interrelacionamentos, você precisa saber que você é a imagem e semelhança de Deus. Quando você está no seu trabalho, você tem que desenvolver atividades que você acha que você não é capaz. Você tem que lembrar que você é a imagem e semelhança de Deus. Isso dá a nós sabedoria, isso dá a nós criatividade, isso dá a nós senso de moralidade. Você não é um animal evoluído, você não deve agir por instinto, não, você é um ser que tem a imagem e semelhança de Deus. Mas você é um ser que o pecado afetou o seu coração. Você é um ser quebrado pelo pecado. Não confie nos seus sentimentos, não confie nas suas motivações, coloque tudo isso debaixo do crivo da Escritura. Porque você precisa desconfiar de você mesmo. Por mais habilidoso que você seja, você tem que desconfiar se essa sua habilidade não está construindo um ídolo de você mesmo. Lembre-se de que você é alguém que Deus regenerou. Lembre-se que você é alguém que Deus colocou o Santo Espírito em você.
Lembre-se que você é alguém que Deus age através de você. Não pense além do que convém. Não pense aquém do que convém. Quem é que fez essa bela calibragem na vida foi o apóstolo Paulo. Sem sombra de dúvida, Paulo foi um dos que mais agiu no reino de Deus, mais trabalhou no reino de Deus. E Paulo diz assim: pela graça de Deus sou o que sou. Percebe, isso não é falsa humildade, mas isso não é pensar além do que convém. Paulo sabe que o que ele fez pela graça de Deus. É o mesmo Paulo que vai ensinar em uma das suas cartas, dizendo: o que tens tu que não tens recebido? E se recebeste, por que vangloriaste? A primeira lição que eu e você precisamos repensar, nesses momentos de reclusão, nesses momentos em que nós percebemos que o nosso dinheiro não é capaz de resolver tudo que a gente acha que resolveria, que nós não somos capazes de resolver as coisas que estão ao nosso derredor, nós precisamos pensar de quem nós somos. Nós somos pecadores que podem ser transformados pela graça de Deus. Mas há uma segunda lição. E a segunda lição que eu quero olhar com você é que pense corretamente sobre os irmãos em Cristo. A partir do verso 4 e 5, o apóstolo Paulo vai mostrar para a igreja de Roma de que eles não devem pensar além do que convém de si mesmo e nem aquém do que convém, mas eles devem pensar à medida da proporção da fé que Deus repartiu a cada um. E aí Paulo vai mostrar que nós temos uma convivência comunitária. E aí Paulo está dizendo que nós precisamos pensar corretamente sobre o outro. E o outro é o nosso irmão em Cristo. O que é que a gente deve pensar deles? Nós precisamos pensar que nós pertencemos a um mesmo corpo. Olha aí o versículo 4. Porque assim como num só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Percebe essa ideia da coletividade? Nós do Ocidente, nós somos muito tentados ao individualismo, a pensarmos em nós, mas nós precisamos pensar no outro. Deus nos chamou para viver de forma coletiva no corpo de Cristo. Nós não fomos salvos apenas individualmente, nós fomos salvos individualmente, mas fomos colocados em um corpo para nós vivermos coletivamente. Como Deus trabalha a história da redenção, Ele não trabalha salvando indivíduos soltos. Ele pega indivíduos e coloca numa família. E aqui você encontra a unidade da igreja. Saiba que você precisa rever o seu pensamento sobre a unidade do corpo de Cristo. É tempo de refletir sobre isso, querido. É tempo de refletir quem você é. Você não é um indivíduo que sacia a si próprio. Você não é um indivíduo que resolve a vida baseada em você apenas. Você é um indivíduo que Deus colocou numa família maior, que é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo aqui é a igreja de Jesus. E aí você vê várias vezes a Escritura usando esse símbolo. Você vê a Escritura chamando uma só oliveira. E aí tem vários ramos. Mas esses ramos não têm vida solta. Esses ramos têm que estar conectados na oliveira, a uma só oliveira. Você encontra a figura de uma só videira. Você encontra a figura de um só rebanho. Você encontra a figura de um só corpo. Você encontra a figura de uma só cabeça, que é Cristo. Essa unidade, irmãos, que Paulo fala aqui, é a unidade que Jesus orou por ela, naquela oração sacerdotal, em João capítulo 17, quando ele diz: Pai, eu rogo para que eles sejam um como nós somos. Irmãos, essa unidade que Paulo está dizendo aqui, não é uma unidade que eu e você criamos pelos nossos esforços. Não é a convivência. Essa unidade que Paulo está dizendo aqui é uma unidade misteriosa.
há uma unidade que Deus faz em nos colocar no mesmo corpo. De tal forma que você é um com pessoas espalhadas por todo o nosso país, mas não apenas o nosso país, por todo o mundo. Porque nós somos enxertados na mesma oliveira. Paulo quer mostrar isso para a igreja, e eu gostaria que eu e você repensássemos o nosso pensamento, e entendêssemos isso. Deus não nos chamou para uma vida individual, Deus nos chamou para uma vida coletiva, em uma família mais ampla, que é a família da fé. E essa família, esse corpo de Cristo que é universal, que está independente do país, esse corpo de Cristo, ele se manifesta de forma visível nas igrejas representadas, as igrejas verdadeiras que pregam o genuíno evangelho. De tal forma que talvez você que está ouvindo esta mensagem, talvez você é alguém que tem abraçado a fé, talvez você é alguém que sabe que você é pecador e que a graça de Deus está mudando a sua vida, mas talvez você é alguém que acha que não precisa de viver em comunhão com crentes. Talvez porque você já é alguém até ferido pelo este corpo. Mas o texto bíblico nos fala que nós somos um só corpo. E nesse um só corpo, Paulo diz aqui da diversidade. Então nós precisamos pensar corretamente sobre o outro. O que nós pensamos corretamente sobre o outro? Que pertencemos ao mesmo corpo, que somos diferentes. Olha aí comigo o versículo de número 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Paulo chama atenção para a diversidade. Quando nós falamos de unidade, às vezes a gente confunde unidade com uniformidade. Uniformidade é todo mundo igual. Não, Deus não nos fez iguais. Deus nos fez seres diferentes uns dos outros. E nos colocou num corpo de tal forma que nós somos membros deste corpo. E lendo um escritor, ele conta de que certa feita, ele pegou uma bola e começou a pintar essa bola. E ele pintou essa bola, fazendo nessa bola um olho grande. Na bola toda, virou a bola toda, se tornou um olho. E ele colocou aquela bola debaixo do braço e foi para uma determinada pessoa e disse: olha aqui o meu bebê, o meu nenenzinho. Aí a pessoa olhou e disse: que terrível, que feio, que horrível, que deboche é esse? Ele diz: de fato, seria muito feio se o corpo de alguém fosse só um olho. Se o corpo da sua esposa fosse só um nariz enorme, se o seu corpo fosse só uma orelha enorme, não tivesse mais determinados membros, não teria beleza. Mas sabe que facilmente eu e você queremos isso na igreja? Nós queremos isso no povo de Deus, nós queremos uniformidade no povo de Deus, e a gente não aceita o diferente no nosso meio. Nós não aceitamos pessoas que têm temperamento diferente dos nossos. Pessoas que têm hábitos diferentes do nosso. E eu não estou dizendo nem de temperamentos pecaminosos, porque os temperamentos são afetados pelo pecado, e nem estou dizendo também de hábitos pecaminosos, porque os nossos hábitos também são afetados pelo pecado. E aí a gente precisa mudar mesmo. Mas eu estou dizendo da diversidade que é natural. É disso que o texto está dizendo. O texto está chamando a nossa atenção de que sempre na história da igreja há uma diversidade. Quando você olha para o grupo dos apóstolos, e Deus chamou 12, não são todos iguais a Pedro. Você tem Pedro e você tem João. Você tem André e você tem Filipe. Queridos, a diversidade é tão bela que você olha para a criação e você vê quão diversos é. A diversidade faz parte da forma como Deus criou a natureza, e por isso é tão belo. Por isso que um arco-íris é belo, por causa daquilo que chega aos nossos olhos ser tons diferentes de uma cor. É belo a diversidade que há nas espécies de árvores, nas plantas. A diversidade que há de relevo, e você anda e você vê
montanhas, planícies, planaltos. É belo quando você olha a diversidade dos peixes. É belo a diversidade da cor. A beleza está na diversidade. E sabe quando Deus quis fazer a sua igreja, Ele colocou diversidade nela. E você é diferente do outro. Você é diferente daquele irmão, daquela irmã, que quando você vem à igreja, ele senta num lugar e você senta no outro, e às vezes por causa da diferença você não quer se aproximar, porque você quer gente igual. Quando Deus está dizendo, não, a beleza está na diversidade. A diversidade inclusive em Deus. Deus é trino. A Trindade existe, Pai, Filho e Espírito Santo. É uma só unidade, é uma só essência. Mas há 3 pessoas, e Deus nos fez a imagem e semelhança de Deus, porque Deus nos fez seres diferentes. Talvez você precise rever a sua vida, entendendo que as pessoas são diferentes de você. Talvez a briga tanto na sua casa é porque você quer que a sua casa se torne igual a você. Queridos, nós precisamos entender que há beleza na diversidade. Precisamos tratar essas diversidades afetadas pelo pecado, todas elas. Mas precisamos entender que quando Cristo nos fizer uma só, quando Cristo nos tornar perfeitos, ainda assim, nós continuaremos sendo seres diferentes. E nós devemos já desfrutar disso na igreja de Jesus. Mas nós precisamos entender, irmãos, precisamos corrigir o nosso pensamento sobre quem nós somos, sobre quem são os nossos irmãos. Os nossos irmãos, nós pertencemos ao mesmo corpo, nós somos diferentes. E nós vivemos numa relação de dependência. Há uma reciprocidade. Olha aí comigo o versículo de número 4, versículo 5. Assim também nós, conquanto muito somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Somos dependentes uns dos outros. Há necessidade de reciprocidade. Você não consegue viver uma vida plena só com você mesmo. Você precisa de ter outras pessoas ao seu derredor. Você precisa ter pessoas com quem você converse. Você precisa ter pessoas que olhem para você e digam, tal coisa está errada. Você precisa ter de pessoas que digam para você, eu estou orando com você. Você precisa de pessoas que digam, esse fardo nós vamos carregar junto. Porque nós precisamos de reciprocidade. Nós somos membros uns dos outros. E quando nós falhamos na nossa função de membro, nós estamos machucando o outro, deixando o outro necessitado daquilo que é necessário para a vida dele. Essa ideia de corpo é lindo, porque quando, por exemplo, você está com uma dor no estômago, você não leva o seu estômago ao médico, você vai ao médico. É você que está afetado. É você que está doente, é você que está sofrendo, embora seja um elemento do seu corpo, mas afeta todo o corpo. E é isso que o texto quer nos ensinar. O texto quer nos ensinar que nós não bastamos para nós mesmos. Nós dependemos de forma recíproca um dos outros. Nós ajudamos os outros e os outros nos ajudam. Nós encorajamos os outros e os outros nos encorajam. Irmãos, neste momento onde as pessoas têm evitado os relacionamentos, o convívio social, as pessoas fora do mundo cristão já reconhecem o quão perigoso são estas coisas para a doença mental da pessoa, a saúde mental da pessoa. E diz, olha, aumenta muito o número de estresse, aumenta muito o número de depressão, o número disso e daquilo outro. Irmãos, esses são os descrentes fazendo análise desse fato. Mas nós, os cristãos, nós sabemos que de fato Deus nos fez seres relacionais, para nos relacionar com o mundo, com as pessoas, mas acima de tudo ser que depende da família, da fé. De tal forma que por mais gratificante que seja, nós podemos utilizar os meios tecnológicos para você na sua casa ouvir esta mensagem. Você sabe que falta alguma coisa.
Você sabe que falta algum convívio, falta um contato, falta o exercício mútuo dos membros uns com os outros. Porque Deus nos fez seres assim. E circunstancialmente nós não estamos congregados fisicamente. E nesse momento que nós estamos ausentes fisicamente, a gente deve repensar. Repensar se quando nós podíamos ir à igreja sem esse risco de Covid-19, se nós valorizávamos, se nós realmente entendíamos que nós dependíamos daquele que estava lá no domingo, para fortalecer a nossa fé. E se nós temos a noção de que aquele que está lá precisa de nós para fortalecer a fé. É hora de rever essas coisas. É hora de, quando retomarmos as nossas atividades, você entender que você faz parte de um povo maior. E você tem direitos e deveres. Você tem responsabilidade. Você é bênção na vida de alguém. E quando você não exerce isso, você está atrapalhando o desenvolvimento do outro. E você, quando não desfruta do outro, você está deixando de avançar de forma como Deus quer que você avance. Mas eu quero chamar a sua atenção para a terceira e última lição. Nós estamos estudando sobre o tema corrigindo os nossos pensamentos. É tempo de corrigir os nossos pensamentos. Primeiro, pense corretamente sobre você. Não convém que você pense além do que convém. Não convém que você pense que você não pode ser transformado pela graça de Deus. Segunda lição, pense corretamente sobre os irmãos em Cristo. Pertencemos ao mesmo corpo. Somos diferentes, mas somos dependentes uns dos outros. Terceira e última lição, pense corretamente sobre os dons. Pense corretamente sobre os dons. Olha o versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Perceba que nós precisamos pensar de forma correta sobre os dons. E o que é que nós precisamos pensar de forma correta sobre os dons? Que eles são presentes de Deus. É Deus quem dá. Quando Cristo subiu aos céus, Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, como nós lemos em Efésios. Os dons não é algo que nós conquistamos pelos nossos méritos, mas os dons são dádivas preciosas que Deus concede a nós. E não há ninguém que não tenha o dom. Ninguém que pertence ao corpo de Cristo não foi habilitado com capacidade para desenvolver a sua função. Todos nós temos o dom, todos nós recebemos dom segundo a proporção da fé que age em nós. E a primeira coisa que você precisa rever sobre os dons é se você sabe quais são os seus. Talvez você tenha vivido uma vida cristã e você tenha dito, eu não tenho dom nenhum. O que você não tem é discernimento para entender qual é o seu dom, porque você tem, e não é um só. A maioria das vezes você tem uma diversidade de dons. O texto bíblico faz questão de dizer que esses dons são obras da graça de Deus. Não é aquilo que você é capaz por si só, mas é aquilo que Deus habilita de forma extraordinária para você realizar. Talvez muitos dons são a evolução de um talento. O talento é algo que qualquer pessoa pode ter, Deus pode dar talento a descrente. Mas o dom é canalizado para a coisa do reino. E a minha pergunta é, você tem entendido isso? Você tem entendido que os dons são diversos? Olha aqui a diversidade deles. Se profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Percebe que é uma diversidade, e aqui não é, essa lista não é exaustiva, não é que só tem esses dons.
Você encontra a lista de dons em alguns lugares, você encontra em Romanos, você encontra em Coríntios, você encontra em Efésios, e nessas próprias listas há a diversidade deles. Há dons que tem numa lista que não tem na outra. O que Paulo quer fazer aqui não é catalogar todos os dons que existem. Não, não é isso. Não há nenhuma lista da Escritura que catalogue todos os dons. O que Paulo quer mostrar é que os dons não são de uma só forma, mas há uma diversidade deles. E ele cita aqui, por exemplo, profecia. E profecia não é algo preditivo, de ficar adivinhando o futuro da vida dos outros. Mas profecia era algo que vinha de Deus para exortar as pessoas. Ministério, a palavra ministério aqui é a palavra que dá origem à palavra diaconia. É a ideia de serviço, é a ideia de labor, é a ideia de trabalho duro, de alguém que serve. Ele diz o que ensina, então aquela pessoa que tem a habilidade de transmitir um conteúdo. O que exorta? Exorta é uma palavra que remete a encorajar, a incentivar, a acompanhar alguém, a consolar alguém. Aquela pessoa que tem uma palavra que te joga para cima, biblicamente, que te joga para cima de forma correta, que te ergue a partir das Escrituras. Percebe que existe aqui o dom de contribuir? Deus faz questão de dizer, existe dom de contribuir. O dom de colocar a mão no bolso e ofertar de forma abundante na obra do Senhor, de forma abundante na vida de pessoas. Gente que tem o dom de investir, inclusive financeiramente, na vida de outros. Ele diz, quem tem esse dom, faça isso. Ele diz, o que preside, aquele que tem a capacidade de administrar, e aquele que exerce misericórdia. Percebe, queridos, que nós precisamos entender que os dons são diferentes e que nós não temos todos eles. Às vezes as pessoas pensam que convém além do que convém de si mesmo e ele acha que ele tem tudo. Ele não tem todos os dons, ele não é habilitado em tudo, embora muitas vezes ele precisa fazer por causa da necessidade das coisas. Mas há reconhecimento de que os dons são diferentes. E quando você entende isso, você começa a se envolver de forma consciente no reino de Deus. Você começa a gastar o seu esforço naquilo que Deus chamou você para fazer. E a minha pergunta dessa lista aqui, qual é o seu dom? Que bom seria, irmãos, que em vez de você querer que uma determinada pessoa faça tal coisa, porque é aquela coisa que você mais gosta, então você diz, precisa visitar, precisa ir com quem está aflito, precisa ter misericórdia. Tá, esse é o seu dom. Exerça você esse dom. Não cobre daquele que tem o dom de ensinar a exercer isso. E vice-versa, você que ensina, você quer que todo mundo seja um expert em ensinar. Não. Tem gente que não tem o dom do ensino, mas ele tem o dom de encorajar pessoas. Quando eu e você passamos muitas vezes a brigar porque a gente queremos determinadas coisas, é porque em última instância a gente quer que o nosso dom seja executado por outro, quando é nosso dever. Você já reparou como é que isso roda facilmente? Você diz assim, a igreja precisa fazer tal coisa. Você está sendo despertado para tal coisa, você tem o dom de tal coisa. E você diz, fulano, faça isso. E ele diz, não, não é o meu dom. Ele tem outra habilidade, envolva você na sua. E nessa diversidade de dons é que o corpo de Cristo caminha bem. Que bom seria que você entendesse que você deve ser humilde o suficiente para desfrutar dos dons de outros. Que bom quando você diz assim, eu não tenho dom de presidir, presida para mim, administre isso aqui, você é melhor do que eu nisso. Não porque ele é melhor, mas porque a graça de Deus o habilitou para aquilo melhor. Mas sabe como é que o orgulho causa tantas divisões? Porque a gente não quer reconhecer que alguém ensina melhor do que nós, de que alguém possa presidir melhor do que nós, que alguém possa exortar melhor do que nós, que alguém possa exercer misericórdia melhor do que nós. Porque nós achamos que nós somos o cara que tem todos os dons. Nós não somos. Quando nós entendemos que há diversidade no corpo de Cristo,
você concentra naquilo que Deus colocou para você fazer e faz com excelência. Porque o que você precisa aprender sobre os dons é que eles são dádiva do Senhor, que eles são diversos e que eles exigem dedicação para serem exercidos. Olha, se você olhar cada um dessa lista citada, há um qualificador ao redor. Ele diz: se profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Ele mostra que o dom não deve ser exercido com peso, não deve ser exercido reclamando o que você está fazendo. Não, você deve fazer com alegria, com dedicação, com esforço. Irmãos, você que acha que tem o dom de ensino, você não dará uma boa aula se você não se dedicar no decorrer da semana para que possa estar habilitado para exercer isso. Você que acha que você tem o dom do ministério, de servir, você não vai servir se você não te separar tempo para gastar com isso, para estar lá, para gastar tempo. O dom requer dedicação. E a minha pergunta, nessa revisão de vida que eu e você precisamos fazer, é: qual é o grau de dedicação que você tem no dom que Deus te deu? Qual é o grau de envolvimento nisso, de investimento seu nisso? Os dons são diversos e eles são dados por Deus. Saiba que a quem você vai prestar conta não é a igreja, não é o pastor. Você vai prestar conta a Deus que deu o dom a você. E que triste será se naquele dia que ele voltar, você fizer como aquele cara da parábola de que ter enterrado e ter dito: eu não fiz nada com ele porque eu fiquei com medo. Tomara que você seja daquele que multiplicou o seu dom. Irmãos, diante desta pandemia em que nós vivemos, eu gostaria que você pensasse se você é alguém que sente falta de desfrutar da comunhão dos santos. Ou você talvez está até dizendo assim: sabe de uma coisa, é até melhor ficar em casa, né? A gente assiste o culto sentadinho, assiste o culto aqui em casa, não precisa sair, não precisa tirar carro da garagem, não precisa pegar ônibus. Se você está pensando assim, você está precisando rever o conceito de corpo. Você está precisando rever o conceito de que você precisa conviver com os membros da fé. Você não sente falta de algumas ministrações de dons que têm faltado à sua vida nesses momentos? De pessoas que têm o dom de cantar e que você não os ouve mais cantando sentado no banco do seu lado? Talvez você precisa perceber que você precisa sentir falta do exercício de dons dos irmãos na sua vida. Talvez você precisa sentir falta de você exercer o seu dom no corpo de Cristo. Se você está em casa e diz: puxa, eu estou sentindo tanta falta de fazer tal e tal coisa. É isso, porque você entende que você tem habilidade para servir o corpo de Cristo. Mas eu gostaria também de lembrá-los de uma coisa. Essa pandemia tem nos impedido de congregarmos fisicamente. Mas essa pandemia não pode nos impedirmos de sermos corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo, ele tem a unidade espiritual. De tal forma que muitos dos dons você não consegue exercer plenamente, porque não estamos congregados. Mas você consegue exercer alguns destes dons, utilizando muitas das tecnologias. Você que tem o dom de exortar, de consolar, dom de reanimar pessoas. Há pessoas que estão precisando disso, há pessoas que estão precisando de uma ligação, há pessoas que estão precisando de uma conversa por telefone que possa trazer esperança. Você que tem o dom de ensinar, você pode escrever um pequeno texto, você pode gravar um pequeno vídeo, você pode ensinar alguém. Você precisa entender que o fato de não estar fisicamente congregado não pode impedir você de exercer o dom no corpo espiritual de Cristo. Nessa noite nós chamamos a atenção para o fato de que precisamos pensar corretamente. Talvez muitas vezes nós tornamos a igreja apenas uma instituição.
E é tempo de nós revermos este pensamento. Revermos o pensamento de que nós vamos à igreja para assistir um culto, quando na verdade nós vamos ser membros do corpo de Cristo e exercer junto esta missão. Que pós-pandemia nós possamos retornar mais conscientes de quem nós somos, de quem é o nosso irmão e do que são os dons no exercício da obra do Senhor. Gostaria de, neste momento, convidar você a orar a Deus. Ore a Deus na sua casa. Deus Pai bondoso, obrigado porque o Senhor revela que nós somos de fato pecadores. Nós somos de fato indignos da Tua graça. Mas o Senhor mostra que o Senhor tem um amor extraordinário para conosco. E através de Cristo Jesus, o Senhor nos reconciliou contigo. Através de Cristo Jesus, o Senhor nos fez nova criatura. E nós que fomos afetados pelo pecado, já somos obra da redenção de Deus. E um dia esta obra estará perfeitamente consumada. Deus nos ensine a não sermos orgulhosos. Nos ensine a percebermos que tudo que nós temos vem da Tua boa mão. Ajude, ó Deus, irmãos e amigos nossos a perceberem isso nesta noite. A perceberem que eles não são suficientes para si próprios. E eles são totalmente dependentes do Senhor. Deus, mas também nos ensina, ó Deus, a percebermos que nós somos dependentes uns dos outros. Que o Senhor nos fez para viver em família da fé. Deus nos ensina a ver que nós precisamos exercer com sabedoria os dons que o Senhor nos dá. Deus ensine que nós possamos saber fazer bons usos destes dons, mesmo em momentos em que nós não podemos congregar fisicamente. Deus, abençoe, ó Pai, que nós possamos entender que nós somos um só corpo, de tal forma que se um sofre, todos sofremos juntos. Mas se um se alegra, todos se alegram juntos. Por isso, ó Deus, nós oramos pela vida de membros desta igreja que estão enfermos, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão necessitando, ó Deus, do Teu encorajamento. Que o Senhor os visite com o Teu poder e com a Tua graça. Que o Senhor faça, ó Deus, que nós possamos crescermos no meio das aflições da vida. Porque este é o propósito do Senhor em toda a tribulação na vida dos Teus filhos. E essa oração que nós fazemos, no nome de Jesus Cristo. Amém.